de fato, a perseguição aos cristãos já começou, só que dentro da própria igreja. É como se nós, os cristãos, estivéssemos vivendo a própria ditadura dentro do templo. Porque eu vi o ódio, sabe? Eu vi o ódio presente nas pessoas, nos meus amigos que eram da igreja, eu vi essa coisa de guerra. E minha esposa só chora dele, porque é um lugar que sempre nos sentimos acolhidos. Essas frases vêm de evangélicos, de cristãos, de várias partes do Brasil com quem eu conversei nos últimos dias. A gente queria entender como a política entrou nos templos nessa eleição. A gente pediu relatos e ficou surpreso com a quantidade vindo de diferentes partes do país. Foram mais de 100 em 48 horas. Eu conversei com boa parte deles. Enquanto muitos cristãos dizem temer uma perseguição religiosa no Brasil, os relatos que eu ouvi sugerem que já existiria, sim, na prática, uma perseguição contra cristãos em diferentes partes do território brasileiro. Mas ela aconteceria dentro dos templos. O Alisson é de Sergipe e frequentava a Igreja do Evangelho Quadrangular. E quando começou a pré-campanha, a igreja lançou um pré-candidato a deputado estadual. E a partir daí, todas as reuniões, a gente tinha que orar por esse candidato. Inclusive, teve um culto que o pastor chegou e falou que se o candidato Lula fosse eleito e fossem queimar as igrejas, ele ia mandar queimar primeiro quem votou nele. Isso em cima do altar durante o culto, no meio da palavra. Isso, acho que 2 semanas antes da eleição. O Alisson e a esposa frequentavam a igreja desde crianças. Um dia ele compartilhou pelo WhatsApp um trecho de uma entrevista antiga do presidente Jair Bolsonaro em que ele dizia que o aborto seria uma escolha do casal. Ele também compartilhou um vídeo igualmente antigo, da época que Bolsonaro era deputado, em que o presidente visitava uma casa maçônica. E foi justamente por esse vídeo e foi na quarta-feira. Eles marcaram a reunião. E ele ainda disse, se vocês não querem seguir o posicionamento da igreja, procure outro lugar. E isso para mim foi um absurdo. Pra mim. Foi em frente a toda a diretoria da igreja. Eu também conversei com a dona Marta por mensagem de áudio no celular. Ela mora numa capital nordestina, é uma pessoa muito religiosa e disse que nessas eleições, para ela, a religião perdeu seu sentido real. Você passa a ser perseguido dentro do próprio templo, né? Pelos irmãos na fé e pelos próprios pastores. Porque se você não obedece, se você não segue aquele político que eles escolheram para votar, você não é cristão. A sua fé, ela está sendo colocada à prova. Não é desse jeito, não é assim que Jesus nos ensinou, que a gente fosse agressivo, que nós se armasse com armas e partisse para cima do nosso adversário. Não é isso que a palavra do Senhor ensina. A palavra do Senhor ensina que a gente tem que mostrar o amor, a misericórdia, a bondade. Então, isso deixou de ser um poder evangélico, né? E sim um poder político. Há um domínio político sobre isso, né? Ela conta que a pressão por votar em Bolsonaro dentro da igreja abalou toda a família, que frequenta igrejas evangélicas desde sempre, segundo ela. Isso mexe muito com a família, porque é uma base religiosa, uma base cristã, e de repente o seu filho pergunta, mãe, que Cristo é esse? É desse jeito, sob pressão, sob ditaduras? Sinceramente, não tenho vontade de retornar para o templo mais, porque Jesus não é isso. A Deloana é uma assistente social que vive em Osasco, São Paulo. Ela e o marido frequentavam a Assembleia de Deus. Ela há 12 anos, ele desde criança. Eles davam aulas para crianças e adolescentes aos domingos na igreja. E ele começou a passar alguns slides, né, colocando como se fosse o antes e o depois dos jovens que entram nas universidades públicas, como se fosse um jovem todo arrumado, né, num primeiro momento, e depois no outro ele fazendo uso de drogas ou, né, se tornando, né, dentro da universidade homossexual, querendo deixar bem claro que a universidade pública era um ambiente perigoso para os jovens. Alguns dias depois, eles procuraram esse presbítero e disseram que as falas dele eram controversas e que o próprio marido da Deloana frequentava a universidade pública. Ele já se alterou bastante, né, pelo que eu entendi, por ele ter sido questionado, né, por uma fala, então é como se ele já não admitisse ser questionado. E aí chegou um momento que ele falou, eu tô vendo que você é de esquerda, se você é de esquerda, eu sinto muito por você.
né? E aí ele falou como se fosse um posicionamento que fosse trazer alguma condenação para a gente, né? Como se fosse algo, né, absurdo. O casal deixou de ir à igreja depois desse episódio. Eu me identifico com o que se tornou a igreja hoje, né? Eu vejo as coisas hoje de uma forma muito violenta, né? Assim, a gente se sentiu descartável, né? Então ninguém se importou, essa é a verdade, com a nossa saída.